nome é Adria Chucri, como o Leandro falou. Sou formanda da primeira turma de medicina daqui da UFPA e é uma honra ter sido convidada para ensinar, para usar um pouco do meu conhecimento para ajudar vocês, né? A gente percebe, quando eu era da primeira turma, a gente tinha muito déficit de professor, essas coisas. Então, poder ajudar na faculdade que me formou é uma honra. Também sou irmã do Edmilson, que é da turma de vocês, né? Uma figura, meu irmão. Então, vamos lá. Sutura. Por que a gente faz uma sutura? O objetivo da sutura é diminuir o tempo de cicatrização, é diminuir o tempo de exposição do tecido, diminuir as chances de infecção. Então, antigamente, vocês vão até ler nos livros de sutura que eles vão mostrar. Antigamente, utilizavam ferro em brasa para cicatrizar, utilizavam vários guentos, várias coisas, e via que nada daquilo ajudava muito. E quando se foi inventada a sutura, percebeu que existem vários materiais que a gente pode utilizar para suturar uma pele e que isso diminui a exposição da pele ao ambiente, que pode proporcionar infecção, algum bichinho vai lá, uma mosca coloca uma larva, e isso pode aumentar a infecção daquela ferida. E quando a gente aproxima as bordas, a gente diminui o tempo de cicatrização, diminui a exposição daquele tecido, diminui a chance de infecção. Então o objetivo principal da sutura é esse. Nem todo o tecido a gente sutura. Por exemplo, mordida de cachorro, que é muito infectada, às vezes a gente não sutura, na grande maioria das vezes. Mas toda a mordida de cachorro a gente não vai suturar? Não necessariamente. Às vezes tem, um pitbull mordeu uma criança, dilacerou, fraturou, a gente precisa suturar. Mas aquelas mordidas que ficam só o dente, a gente não sutura porque aumenta o risco de infecção. Então tudo isso depende. E o que a gente precisa para suturar? 3 instrumentos são essenciais para uma sutura, que é o porta-agulha, esse aqui. Porta-agulha, ele tem a cremalheira, que é essa trava aqui, tá? Que vai te dar estabilidade para te manusear a tua agulha. O porta-agulha, ele tem essas ranhuras aqui no meio. Vocês vão ver que todas as pinças têm umas ranhuras específicas. A do porta-agulha é essa aqui, tá? Que é justamente para a gente colocar a agulha. Existem vários tipos de porta-agulha. Esse é o porta-agulha de maio regar, tá bom? Existem os porta-agulhas, o porta-agulha com vidia, que vocês vão ver no hospital, que ele é dourado aqui a base. Tá? Que ele tem alguns outros metais, eles têm uma destreza melhor, e são mais caros, tá? Um porta-agulha desse é 80, um de vidia é 200. Mas eles são utilizados, por exemplo, em cirurgia vascular, em que você vai fazer um vaso que precisa ser muito delicado, precisa ser com muita perfeição, com muita precisão. Esse aqui é o porta-agulha de maior regar que vocês vão usar na prática. Esse aqui é o que tem no postinho, o que tem na UPA, que tem no hospital, né? E esses aqui ainda estão melhores, porque eles são mais novos, né? A trava deles está melhor. Vocês vão pegar na UPA um que não está travando, então vocês têm que saber trabalhar com material ruim. Porque se você saber trabalhar com material ruim, você consegue com qualquer material, tá bom? Esse é o porta-agulha. Esses 3 aqui são o porta-agulha. Aí, esse aqui é a pinça com dente de rato. Existe a pinça anatômica de dissecção, que não tem essa ponta. Não sei se algum de vocês tem. Tem? Na outra turma tinha alguma coisa. Pode. Aí dá pra mostrar. A pinça com dente, ela é para tecidos mais grosseiros. Essas duas aqui são com dente. Só tem pinça com dente, né? A de dissecção, ela é muito obrigada. Ela é mais delicada, olha. Ela não tem o dente na ponta. Essa aqui é para tecidos que você não pode usar o dente porque eles podem ser lesionados. Por exemplo, o intestino. Se eu pegar com o dente, eu vou perfurar o intestino. Um fígado, quando eu vou rafiar o fígado, eu uso a pinça de dissecção. Na pele depende um pouco, depende do tipo de cirurgia. Na cirurgia geral, como é um pouco mais grosseiro, você usa com dente. Já numa cirurgia plástica, que tem que ficar algo mais bonito, uma mastologia, a gente usa a sem dente, tá bom? Então o tecido que vai dizer pra gente qual é a pinça que a gente vai usar. A aponeurose, que é mais rígida, a gente pega com dente de rato. O músculo rasga se você pegar ela com dente, então é a sem dente, tá bom? É essa a diferença. Obrigada. E a tesoura. Existem tipos de tesoura. Eu não sei onde tá a outra íris. Mas tem, essa aqui é uma tesoura de Metzenbaum, tá? Ela tem essa ponta um pouquinho fina. A íris, ela tem a ponta mais fina do que essa. Não, eu acho que tá atrás de vocês. Tem até meu nome gravado, que é a minha, que ela é uma de íris. E a tesoura de maio, que eu acho que não tem aqui, que é uma que é mais grossa aqui na ponta. Existem tesouras curvas e tesouras retas, tá? Essa aqui é uma tesoura reta.
Quando vocês estiverem em cirurgia, o médico ele não vai dizer, me dá a tesoura reta, me dá a tesoura curva. Vocês têm que saber. Quando ele estiver mexendo com fio, ele dizer, cadê a tesoura? É a tesoura reta. A tesoura reta é uma tesoura mais grosseira. Ela é para cortar fio. Quando ele estiver mexendo com tecidos, ele vai dizer, me dá a tesoura. Ah, é para cortar tecido. Então é a tesoura curva, tá? Existe isso também com algumas outras pinças, como por exemplo a Kelly. A Kelly, ela parece o corta-agulha porque ela também tem a cremalheira. Aqui. A Kelly, existe a Kelly reta e a Kelly curva. A Kelly curva, ela é para hemostasia. Você vai lá, um vaso que está sangrando, prende. Então ela é para hemostasia, para tecidos. Essa é a mesma ideia, né? A para tecidos é a curva e a reta é para fio. A Kelly reta é pra você ficar segurando o fio. Por exemplo, me dá aí um reparo. Aí tu coloca na ponta do fio, pra ele não ficar dançando lá no centro cirúrgico. Coloca a reta na ponta do fio. Ele vai te chamar geralmente de reparo. Me dá o reparo, é a Kelly reta. Tá? Esse é o instrumental que você precisa pra sutura. São esses três, principalmente. Tá bom? Foi. A diferença também das pinças, geralmente também se dá pelas ranhuras também. Sim, vocês, né? por exemplo aqui, ó. Em relação ao porta-agulha e a Kelly, ó. As ranhuras são diferentes. A porta-agulha de maio regá tem essa ranhura no meio. E a Kelly, ela tem essas ranhuras paralelas. Depois do instrumental, você tem que ter o fio. Tá? Para você ter uma sutura, existem vários tipos de fios, com vários tipos de materiais e com usos diferentes. Existem fios sintéticos e existem fios naturais. Um fio sintético, nylon, é o fio que vocês mais vão utilizar na vida. Porque é o fio para suturar a pele. É o fio que nós, clínicos gerais, né, médicos generalistas, utilizamos. Tá bom? Tá lá na UPA de noite, uma facada, um paciente. Você vai suturar com o fio de nylon. É um fio inabsorvível, tá? Sintético, inabsorvível. Então ele precisa ser retirado, porque o corpo não vai absorver ele. Com quanto tempo? Depende do local, depende do tipo de cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia abdominal, uma laparotomia, uma cirurgia grande, né, com um pouco mais de tensão, então é 14 dias. Uma cirurgia aqui, uma cicatriz aqui no supercílio, uma região que cicatriza super rápido, 5, 7 dias já pode tirar o ponto. Mãos e pés, tem um pouquinho mais de movimento nesse local, pode abrir mais a sutura. Então, 7 a 10 dias. Então, vários locais, cirurgias diferentes, tempos diferentes de retirada do ponto de sutura. Fios absorvíveis, de origem natural. O catgut é um dos mais utilizados, tá? Ele é um fio retirado, como diz o nome, catgut, tripa de gato, tá? Então, ele era utilizado de tripas de animais, geralmente é do carneiro, tá? Que é mais utilizado. Ele é um fio absorvível. Existem tipos de catgut, existe o simples e o cromado. O cromado, não tem cromo, ele demora mais tempo para ser absorvido e é para tecidos que precisam manter a tensão por um pouco mais de tempo. Por exemplo, a gente usa o catgut cromado para rafiar o fígado sangra muito, ele é muito vascularizado. O útero na cesárea, imagina, tava lá a placenta, um monte de vasos para nutrir o bebê, sangra muito o útero. Então a gente usa o catgut, que ele é absorvível, né? O útero vai absorver, mas ele é cromado para manter a tensão por um pouco mais de tempo. O catgut simples, ele já tem um tempo de absorção menor. Ou um tempo de absorção menor, porque ele não tem o cromo. Então a gente usa em tecidos que não precisa manter a tensão por muito tempo. A gente usa no subcutâneo, a gente usa no músculo. O seda, por exemplo, ele é um fio que ele é inabsorvível e ele é de origem natural, né? O seda é retirado da natureza, ele não é sintético. Existem fios monofilamentares, fios multifilamentares, por exemplo, esse nylon aqui, ó, monofilamentar. Ele só é um filamento. Então, tem vantagens e desvantagens. A vantagem de um fio monofilamentar, ele tem menos infecção no pós-operatório, porque é só um filamento. No multifilamentar, são vários fios, vocês conseguem até ver o seda aqui, ó, ele se desfazendo, ó, porque são vários fiozinhos em um só. Você consegue ver. O que é? Vários fios entrelaçados. Então as bactérias se acumulam entre esses fios entrelaçados. Então o fio de seda, ele dá muita reação, ele é um fio que dá mais infecção, ele é um fio que são poucas vezes que ele é utilizado. Eu só comprei ele porque na pele sintética ele não rasga a pele. Um fio de seda. Existem vários fios, existem os fios inabsorvíveis, não é que eles não são absorvidos de forma nenhuma, é que eles demoram mais de 60 dias para serem absorvidos. Por exemplo, eu já entrei em cesárea, em que a paciente fez há 2 anos a cesárea anterior,
Aí tava lá, o prolene é um fio inabsorvível, tava, como ele é azul, é bem visível, né? Você olha o azulzinho lá, perfeito. Então, é um fio inabsorvível. Tem fios que nunca vão absorver durante a vida toda. Por exemplo, fio de aço inox. Vocês vão ver em cirurgia cardíaca, que corta aqui de peito aberto, né? Serra o externo e na hora de suturar, se eu colocar um fio de nylon, ele arrebenta na hora, ele não aguenta tensão, é um osso, né? Então é um fio de aço inox. A pessoa vai tirar um raio-x daqui a 50 anos, vai aparecer o fio, porque ele é um fio metálico, é um fio que não vai absorver, né? Então, essa questão do tempo de absorção, né? Algumas características também dos fios, os números. Vocês vão ver que tem uns números aqui na frente, 2,0, 3,0, 4,0. Isso tem relação com a espessura. O fio 0,0 é o fio mais espesso que tem. E o fio 10,0 é inversamente proporcional, tá? O fio 10,0 é o mais fino. O 0,0 é um fio que ele é muito espesso, então você não vai usar no rosto do paciente. Isso é bom senso. Vocês vão olhar aqui nos livros, ele não diz certinho que número usar para cada local. Vocês vão aprender com o tempo. O fio 0,0, fio muito espesso. Se eu colocar no rosto do paciente, vai ficar muito feia a cicatriz, esteticamente. Então eu coloco onde? Num calcanhar, num local que não é muito visível, que faz muita tensão, né, pra gente conseguir manter. Um fio 10,0, ele é quase invisível a olho nu. Pra vocês terem uma ideia, a gente precisa de uma lente para conseguir enxergar eles, tão fino que ele é. Usa onde? No olho, para fazer cirurgia oftalmológica. Vocês vão ver que o oftalmologista fica com o microscópio lá para fazer a cirurgia. Então é isso. Aqui no supercílio, um 4,0, um 5,0, que é mais fino. Na mão, um lugar que tem um pouquinho mais de tensão. Um 2,0, 3,0. Então é isso. Com o tempo vocês vão saber a espessura para cada local. Locais mais delicados, mais visíveis, são fios mais finos. Locais com mais tensão, com um pouquinho mais de, que precisam ficar mais tempo, mais força, ou locais que esteticamente não aparecem muito, você pode usar um fio mais espesso. Tipos de agulha. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que tem um triângulo? Um triângulo que tem aqui, tá? Esse triângulo significa que esse fio é cortante, tá? O nylon, ele é para pele, então a pele ela é muito caracterizada, ela é espessa. Você precisa de um pouco mais de força, você precisa de um fio cortante. Porque se eu usar um fio, como por exemplo aqui, o catgut, ele é cilíndrico, tá? Ele não tem uma ponta cortante. Então, por quê? O catgut eu vou usar em vísceras. Eu não faço nem força, o catgut transfixa o intestino, tá bom? Agora, se eu usar esse aqui, vai entortar a agulha e não vai passar a pele. Por quê? Porque a pele é mais rígida. Então, você vai escolher uma agulha cortante para lugares que precisam de um pouquinho mais de força. Então, por exemplo, a poneurose, que reveste os músculos, extremamente rígida. Agulha cortante. Intestino, fígado, essas vísceras como um todo, geralmente não, sempre a gente usa as cilíndricas para não perfurar, não rasgar o tecido, tá bom? Então, de informações de fio, já falamos dos tipos, inabsorvíveis, absorvíveis, as agulhas, tamanhos, o que foi de fio? Os pontos. Existem pontos simples, separados, e pontos contínuos. Vocês conseguem dar uma ideia aí qual seria a vantagem do ponto contínuo, a desvantagem? O que vocês acham? O ponto contínuo, acho que é a rapidez de fazer na hora, né? Ele é muito mais rápido. Sim. O ponto simples, é muito mais trabalhoso de fazer. Sim, o ponto único você vai, faz, corta, vai, faz, corta. O contínuo não é só pá, eles são mais rápidos. Boa. Mais alguma que vocês conseguem ter uma ideia assim? A delicadeza também da região, tipo da pele, por exemplo. Precisa. Sim. Alguns pontos são mais estéticos do que outros. Vocês vão ver, quando eu vou falar aqui dos pontos, existem pontos que você tem que balancear entre estética e funcionalidade. Por exemplo, tu faz uma cesárea, tu quer que a tua cesárea fique feia? Tu vai andar de biquíni, tu quer que fique bonita depois. Então tu quer uma intradérmica, porque ela é a sutura mais estética que existe. Tu não vai querer uma sutura feia. Então, existem cirurgias que são mais estéticas, existem cirurgias que você tem que salvar a vida do paciente. Na cirurgia geral e na ortopedia, eles não estão muito preocupados com estética. Tem que parar de sangrar, tem que salvar a vida do paciente. Então, o ponto que eles vão usar é um ponto que seja mais hemostático, não é um ponto que seja mais estético. Não, a paciente que fraturou a perna não está preocupada, ficou bonitinho, não. Estou preocupada em manter a perna, em que não fique sangrando. Então, é nesses aspectos que a gente escolhe o ponto que a gente vai fazer. Oi. No nosso roteiro fala um pouco sobre essa questão da hemostase, né? Uhum. Aí qual a diferença? Porque eu não entendi muito bem. Vou já mostrar. No próprio fazer do ponto. Nós temos os pontos contínuos e os pontos simples.
Uma das coisas também dos pontos contínuos é como ele é contínuo, se ele rompe um ponto, ele rompe em todo. Então ele perde a tensão como um todo. A desvantagem dele é essa, uma das desvantagens dele é essa. Em compensação, a tensão dele é mais bem distribuída, porque tem um fio só, então a tensão é distribuída nesse fio. É diferente, por mais que você tenha muita técnica num ponto separado, cada ponto ele é minimamente diferente do outro. Seja a borda está um pouco mais longe, seja a profundidade que está um pouco maior. Então a tensão não é distribuída como igual na tua ferida. No ponto contínuo, não. Ela é distribuída como igual. Uma vantagem do ponto separado. Teve uma infecção pós-operatória. Você consegue soltar alguns pontos para drenar o pus, para drenar o excesso de hematoma, de seroma. No ponto contínuo, não. Ou tu tira todo, ou tu não tira, né? Para drenar. Então, a gente escolhe, por exemplo, existem perfis de paciente. O paciente obeso, por exemplo, é um dos que mais dá trabalho pra gente no pós-operatório. A gente tem que ter muito cuidado em fazer por exemplo, uma intradérmica, que é um ponto estético, num paciente muito obeso. Por quê? Vocês vão ver quando você entra numa cirurgia, a gente passa com bisturi elétrico, a gente queima o subcutâneo. Aquela célula libera todo o seu conteúdo de gordura e aquilo forma o que a gente chama de seroma. Aquilo é um meio de cultura, é um líquido que forma um meio de cultura, hematoma, e aquilo infecciona. Quase todos os pacientes obesos, mórbidos, eles formam infecção de pós-operatória em ferida, porque eles têm um subcutâneo mais avantajado. Então a gente vai fazer mas eu quero estética, mas será? E se formar seroma? Como é que eu vou tirar? Vou ter que tirar o ponto todo. Então não é melhor eu fazer um ponto um pouco mais estético, um pouco mais funcional do que só um ponto estético e depois ter que tirar de novo e drenar, entendeu? Então a gente tem que escolher isso pelo perfil do nosso paciente e pelo tipo de lesão que a gente está suturando. Por exemplo, na ortopedia a gente usa muito o ponto em X. Por quê? Porque ele é mais hemostático do que o ponto simples. O ponto simples é esse aqui. Quando tu olha o ponto simples, ele tem um de cada lado. O ponto em X, olha, ele tem mais pontos de ancoragem, ele ancora melhor. Então isso vai fazer com que ele feche melhor, ele tem mais apoio na pele, ele é um ponto mais hemostático. A gente usa ele na ortopedia. Na ortopedia a pessoa fraturou a perna, ela tá com o osso sangrando, com o músculo sangrando, então a gente tem que fazer com que aquela pele consiga fazer uma boa hemostase, tá? Então a gente usa ele na ortopedia. O ponto em X, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser com alça externa, que a gente vê o X, ou ele pode ser com alça interna, que é esse aqui do lado. Opa, é esse aqui, né? Não, esse aqui é o pontinho, esse aqui, desculpa. Ele faz um X interno, tá? Quando a gente vai fazer, eu já vou mostrar prático. O X, o ponto em X com alça externa, a gente faz ele paralelo. Enquanto o ponto em X com alça interna, a gente faz ele perpendicular. E fica com essas paralelas aqui, tá? São dois pontos muito hemostáticos. Esteticamente horrível. A cicatriz fica muito feia, né? Porque tem muito fio, faz muita reação inflamatória, faz muita fibrose, tá bom? O ponto simples, ele é um ponto bem balanceado, por isso que ele é o mais utilizado. Esteticamente ele é mais ou menos, não fica tão feio, ele tem uma boa sustentação, entendeu? Então ele fica mais ou menos estético e mais ou menos hemostático. Ele consegue fazer um pouco de cada um, tá? O ponto em U, que é esse aqui, é o ponto em U ou Wolf, tá? A gente vai fazer, ele é um ponto hemostático, ele não fica tão feio esteticamente, ele não everte tanto as bordas, tá? Ele é um ponto que a gente usa muito na cirurgia geral, tá? Aqui no abdômen, geralmente em reabordagem. Por exemplo, o paciente fez, a primeira cirurgia fez com ponto simples. Por algum motivo infeccionou, precisou abrir de novo e tal. Agora a gente precisa de um pouquinho mais de hemostasia na segunda reabordagem. A gente usa um ponto em U horizontal, que é o Wolf, ou pode usar um ponto em U vertical, que é o Donati. Eu acho que não tem aqui. Não, tem aqui. Que é esse aqui, o Donati. Tá? Vocês percebem que a alça fica diferente. Olha, a alça desse aqui fica mais lateralizada, e esse aqui é o U vertical, o Donati. Tá? Ele tem um mnemônico, uma frase que a gente usa para gravar, é o longe, longe, perto, perto, o Donati, tá? O longe é mais profundo e mais longe, e o perto é mais superficial, tá? Então a gente vai e volta. Ele é um ponto que esteticamente ele é horrível, horrível, horrível. Você vai ver que as bordas evertem muito, tá? Mas ele tem uma tensão muito boa, porque você vê que quando o ponto simples só tem um local de fixação de cada lado, ele tem dois locais de fixação. Então ele aproxima bem as bordas, ele é um ponto mais isquemiante, ou seja, também, como ele aperta mais
as bordas, pode faltar um pouco de suprimento sanguíneo, então ele isquemia um pouco mais o local. Então, tem que saber escolher o ponto. Eu preciso um pouco mais de isquemia, mas também preciso um pouco mais de hemostase aqui nesse local, porque senão vai sangrar muito, né? Então, é essa a ideia desses pontos. Um ponto que ele é utilizado muito na cirurgia plástica, é esse aqui. Ele é o simples invertido. O nó fica para baixo, é o ponto simples invertido. Por que eu uso ele na cirurgia plástica? Vou fazer o procedimento do paciente e quando eu chego na segunda camada, que é o subcutâneo, antes de fechar a pele. Se eu deixar o nó para cima, lembra? O nó vai empurrar a pele e a pele vai ficar assim, invertida. Se eu jogo o nó para baixo no subcutâneo, quando eu fechar a pele vai ficar retinha. Então ele é um ponto estético, geralmente utilizado para fechar o subcutâneo. Você vê que ele não fecha tão perfeito às vezes quanto os outros, porque a ideia dele é só aproximar o subcutâneo para em cima eu conseguir rafiar a pele, tá bom? Então ele é um ponto utilizado na cirurgia plástica, na mastectomia, nessas cirurgias da masto que são mais... O seio, né, da mulher tem que ficar esteticamente bonito. Então a gente usa muito. Eu já vi sendo utilizado também em algumas cesáreas, uma paciente que é um pouquinho mais magra, em que a gente quer que fique bonitinho em cima o intradérmico, a gente dá uma rafiada com ponto simples invertido no subcutâneo e consegue fazer o intradérmico bem bonitinho, tá? Dos pontos contínuos, esse aqui é o chuleio ancorado. Vocês vão ver muito ele na cesárea. Quando vocês passam, é uma das cirurgias que vocês mais vão ver durante todo o curso, é a cesariana, tá? No HGE 5 por dia. Então vocês vão gravar, vocês vão saber todos os passos da cesárea, de cada um dos órgãos, né? O útero a gente rafia com o catigu cromado com o chuleio festonado, tá? Chuleio ancorado, chuleio festonado, contínuo festonado, são vários nomes para o mesmo ponto, tá bom? Esse é um ponto extremamente hemostático, lembra? O útero sangra muito, né? Então ele é um ponto que ele ancora e ele consegue fazer uma boa hemostasia, tá bom? Ele é um ponto que ele sempre precisa de alguém para ficar segurando. Quando eu for fazer, eu vou mostrar para vocês, para ele conseguir manter a tensão, que no caso vai ser vocês que vão estar segurando, os internos, né? Depois temos aqui o chuleio simples, né? O chuleio simples, ele é um ponto simples contínuo. Você dá um primeiro nó e depois continua e finaliza com outro nó. Ele é muito rápido, né, de fazer. Inicia com o nó, vai fazendo, termina com o nó. Ponto rápido. É um ponto que não tem tanta hemostase. E é para tecidos como, por exemplo, o músculo, a aponeurose. Você fez geralmente cirurgias abdominais, né? Fechou o músculo, a aponeurose, não precisa de tanta força assim. Aí eles fazem um chuleio. Como os fios, eles têm um tamanho só, às vezes um paciente mais alto, mais obeso, um fio só não consegue. Então ele faz, às vezes eles interrompem no meio e pega outro fio e continua. Como se fossem duas cinturas contínuas. Tem a vantagem de ter mais pontos de fixação, né? E também conseguir rafiar de forma melhor, porque senão você quer tentar usar um fio só, eu vou tentar um fio só, fica muito distante um do outro e não fica com tanta tensão no local. Então tudo isso vocês vão observando. Isso aqui é a barra grega. Ele também pode ser utilizado para fechar o músculo. Eu sinto que a barra grega, ela dá um pouquinho mais de estabilidade, sabe? Porque ela tem 2 pontos de apoio dos 2 lados. Sinto que ela fica um pouquinho melhor. Mas depende de cirurgião. Vocês vão ver, um formou pela UFPA, um pela UEPA, um formou em São Paulo, isso aqui. Então vocês vão ver que a técnica depende muito de cada um dos cirurgiões. Eu vejo tanto eles fecharem o músculo com o simples, quanto com a barra grega. Depende do porte do paciente também. Às vezes um paciente com um pouquinho mais de músculo, às vezes um paciente mais atrófico. Depende do que você quer fazer no músculo do paciente. Se ele estava com uma diástase muito grande, você quer aproximar um pouco mais, às vezes a barra grega dá um pouco mais dessa estabilidade. Ela também pode ser utilizada em intestino, em algumas anastomoses. Tem alguns usos da barra grega. A barra grega é como se ela fosse um ponto em U contínuo, tá? Você percebe que tem várias alças dos 2 lados. Agora vamos falar da intradérmica. A intradérmica, pra mim, é o ponto mais lindo. Gente, a cicatrização fica perfeita. A mulher vai olhar pra ti no outro dia lá da cesárea. Nossa, minha cicatriz tá linda. Fui eu que fiz. Mas ele é o mais difícil de fazer, na minha opinião. Eu tive muita dificuldade de aprender, porque vocês vão ver que existem tipos de pele, existe gente com a pele mais espessa, com a pele mais fina. Paciente obeso é sempre a maior dificuldade em tudo na cirurgia, porque como ele tem um subcutâneo
o subcutâneo ele não dá muita estabilidade como o músculo. Por exemplo, tu vai pegar uma mulher maromba, nossa, é ótimo de fazer o intradérmico, porque o músculo ele tem bastante estabilidade. O subcutâneo não, ele fica dançando. Então você tem muita dificuldade de fazer o intradérmico no paciente mais obeso, né? O intradérmico, como vocês podem ver, olha onde está o fio. Ele é todo interno. Ele fica interno. Então a cicatrização fica linda, porque não fica o fio aparecendo, não fica aquela fibrose. Então fica uma cicatrização muito bonita. E os pontos de apoio são as rosetas. As rosetas é o nome dessa alça aqui, que fica na lateral. Eu fui tentar fazer esse negócio A aí, roseta? intradérmica. Aí o correto seria ir puxando um pouquinho e dando tensão quando você está fazendo, ou puxar só no final? Puxando um pouquinho. Porque no vídeo o cara fala para puxar no final, né? Só que quando puxa no final, abre no início. Quando tu puxa só no final, se tiver errado as bordas, por exemplo, uma sobressaindo a outra, tu vai ter que voltar tudo de novo para consertar. A técnica que os cirurgiões aqui usam, que eu acompanho, os obstetras, na mastologia, eles gostam de ir puxando. Não é toda hora fazendo puxando. 3 pontos, aí puxei. Tá certinho. Porque dá pra te voltar com a agulha por onde tu fez. Principalmente a gente, quando tá iniciando, a gente não tem tanta habilidade de fazer intradérmico. Então, por exemplo, eu passei, foi pela pele. Vou ter que voltar a agulha. Então a gente acaba voltando a agulha algumas vezes, entendeu? Então a gente não consegue a simetria, às vezes fica torto, aí você tem que voltar. Então é mais fácil você voltar depois que você já tracionou um pouco o intradérmico do que você traciona só no final e ter que voltar tudo de novo. Entendeu? E dependendo da cirurgia que tu entrar, por exemplo, a mastologia tem que ficar lindo. Poxa, a região do seio da mulher. Se tu fizer feio, o teu preceptor vai mandar tu fazer tudo de novo. Então, a estética, em algumas cirurgias, é o essencial. Você tem que prezar pela estética. Esse é um dos pontos que tem mais variação. Ele pode iniciar com 2 rosetas, que é quando você faz ele com nylon. Por exemplo, na cesárea, ele inicia e termina com 2 rosetas, com a roseta, né? Uma de cada lado. Porque o nylon, como ele é inabsorvível, você vai ter que tirar no final da sutura. Aí você corta e puxa, né? A roseta. Ou pode ser feito com fio absorvível. Por exemplo, a gente usa o monocrio e o vicrio incolor, que são fios absorvíveis. Como eles são incolores, fica lindo, porque você não vê o ponto nem nada e vai absorver. Então, você não termina com a roseta, porque o seu objetivo não é retirar no final. Você termina com um ponto simples invertido, tá? Fica interno, lá dentro da ferida, e o próprio organismo vai absorver, não vai precisar retirar. Os pacientes adoram, porque dói muito retirar isso aqui. Quem já teve cesárea, não sei se já teve, todas elas reclamam muito, quando você puxa esse fiozinho, dói. Então é bom que não precisa retirar depois, é mais em cirurgia plástica e cirurgias de mama, na mastologia, que a gente usa esses intradérmicos com fios absorvíveis. Pessoal, rapidinho, abre a ver aqui 1 minutinho só, rapidão. É importante. Bora pra parte da casa de meu lugar. Que bonitinho, esse é o teu, E abre rapidão o ponto de. Eu não sei se pronuncia assim, Langer. Deixa eu conferir aqui. Ele é um ponto em U. Que tem um. É um ponto em U vertical, igual o Donati. Ele é duro quando a gente pega assim, a tensão que ele faz tipo, quando a gente toca assim no normal, tipo, afunda a pele. Quando a gente toca nele, parece que ele fica bem. Esses pontos em U, tanto o ovo, quanto o Donati, eles são pontos com bastante tensão. Então é por isso que eles fazem isso. E também eles têm mais voltas do fio, né? Diferente do ponto simples, que é só uma volta do fio. Então quanto mais fio, por isso que a cicatrização fica horrível. Quanto mais vezes, isso aqui é o corpo externo, né, dentro da tua pele. Quanto mais vezes tu passa o fio, mais reação inflamatória cria, né? Ele é pouquíssimo utilizado. Eu, pessoalmente, nunca vi. Por isso que eu nem expliquei ele aqui. Porque eu nunca vi, acho que quem não for fazer cirurgia ou algo muito específico também não vai ver. Tem um outro ponto que eu não expliquei aqui, que eu não consigo fazer na pele sintética, que é o falso Donati. Porque ele rasga a pele sintética, porque ele tem que ser muito superficial. Ele é como se fosse o Donati, que você vai e volta, só que o falso Donati você vai, termina, e quando você volta só de um lado, não volta dos dois. Entendeu? Então ele é o falso Donati, ele não tem 2 voltas. Ele é como se fosse longe, longe, perto. Enquanto o Donati é longe, longe, perto, perto, né? Ele é muito utilizado na cesárea depois
Depois do intradérmico, ele é o segundo ponto mais utilizado na cesárea. Geralmente nos pacientes obesos, em que a gente não consegue fazer o intradérmico por causa dos riscos que eu já expliquei, a gente faz o falso Donati. No intradérmico também tem que ter uma noção de espaço, porque não pode Sim. nem ser muito profundo, mas não pode nem ser muito superficial. Por isso que ele é o mais difícil de todos. Tem que treinar bastante. Ó, até na pele sintética eu não acho ele tão bom de fazer. Vocês podiam fazer, compra uma língua de boi para 5 pessoas, depois ainda aproveita. Teve uma galera que eu treinei e eles ainda foram cozinhar. Eu acho que eles jogaram fora a língua de boi, jogaram nada. Aí vocês compram várias línguas de boi, depois faz um guisado aí e pronto, todo mundo feliz depois do treino. Não pode me dessa agulha, deixa eu ver se você fica grande, né? Vou pegar isso. Só tá torta, eu acho. Ah, não, tá, tá não. tá um pouquinho torto. É porque o cedo é melhor até por causa da cor preta, pra fazer o contraste aqui e ele desliza melhor. Bora começar com o mais simples de todos, o ponto simples, tá? O ponto simples, ele é a base para todos os outros pontos. Vocês vão ver que todos os outros pontos começam como um ponto simples, exceto o ponto intradérmico, que ele começa pelos vértices, tá? Mas exceto o intradérmico, todos os outros pontos começam como um ponto simples. Por isso que ele é a base de tudo, tá? A gente vai aqui. Como é que posiciona a agulha no porta-agulha? A gente erra muito isso no início, a gente quer colocar aqui. É por isso que ela entorta no meio, tá? Não coloquem aqui, ele é 1/3 da agulha e bem na ponta do porta-agulha, tá? Porque a gente quer colocar no meio quando a gente tá aprendendo, ele não é bem na ponta. Quando você coloca, você fecha totalmente a cremalheira para a agulha não ficar dançando. Aqui, a pinça na mão direita, porta-agulha na mão direita, pinça na mão esquerda, tá? Você vai fazer esse movimento aqui. Como você coloca a sua mão? Coloca delicadamente. No início a gente quer colocar assim, colocar os dedos tudinho. Você perde a delicadeza, fica grosseiro, tá bom? Então aqui você consegue ter a delicadeza do movimento. É dedo polegar e anelar e o indicador para dar apoio. É esse o movimento, é essa forma que você segura, tá bom? André, rapidão, não é obrigatório isso, né? Porta-agulha na direita e pinça na esquerda? Porque eu sou canhota, no caso eu tenho mais destreza com a esquerda. O porta-agulha na mão que você tem mais destreza. Ah, tá. Você vai ter que inverter tudo, né? Na tua cabeça. Você tem que inverter tudo aqui, Tá. a forma que vai segurar, tá? Tudo bem. Só queria saber se era obrigatório mesmo. Agora eu não sei suturar com a mão esquerda, eu não sei explicar como é que faz isso. Deve ser. 6 anos, daqui a 6 anos você explica como é que faz fechado. Certo, tá bom? Então aqui, aí nós vamos, qual é a distância? De meio a 1 centímetro, tá bom? Nós vamos iniciar aqui. Algumas pessoas no início têm dificuldade de fazer com que os dois lados sejam simétricos. Então, para quem está iniciando, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem sair pelo meio da ferida, tá bom? E continuar depois do outro lado. Eu já tenho um pouco mais de destreza, eu gosto de fazer direto, tá? Se fizerem isso na frente do cirurgião plástico, ele surta. O cirurgião plástico gosta que saia pelo meio e faça, porque eles gostam perfeitamente simétrico. É por isso que nos vídeos que eu assisto o cara passa por meio, que é uma liga de cirurgia plástica.